da onde que saiu esse tanto de número de gasto com mineral, medicamento, material de ordenha, se nem vacas, né, ainda não tem na fazenda. A gente usou, né, usa um banco de dados que a gente tem, né, das fazendas que a gente trabalha, e pega as fazendas que parecem com o sistema de produção que você está adotando, para pegar uns valores para poder extrapolar para a sua realidade, tá? Então, se eu olhar aqui do ladinho aqui, ó, tem aqui, ó, reais por litro previsto, tá? Então, eu peguei esses números, tá certo? E extrapolei, né, assim, para a sua realidade aqui. Então, vamos falar assim, são bons números em reais por litro, e aí eu consigo fazer a conta aqui, né? À medida que aumenta a produção, a gente vai aumentando, o número vai aumentando, baseado, né, numa realidade que é parecida com a sua, tá? Esse é um outro detalhe aí de como sai com esse tanto de número. Isso não quer dizer que o que está aí vai ser a minha realidade aqui, né? Então, tudo pode mudar, né? Tipo Pode assim, a mudar. receita do vizinho não é a mesma receita minha e tal. Porque eu Isso. consegui enxugar daí também, né? É. Ah, Tem isso aí é uma coisa que eu queria comentar, Fred, Fernando, que é muito importante, né? A partir do momento que você tem uma planilha com planejamento, aí, né, eu falei até anteriormente aí com o Fernando, na hora que chega o momento da execução, você tem essa referência, então você tem que fazer de tudo para fazer melhor do que está aí. Então, um exemplo, se o Fred falou assim, que a ideia é ter média de 16 litros de leite no primeiro ano, né, por que não haver um esforço da sua parte de organizar o sistema para conseguir 17, 18? Né? Então, assim, o planejamento ele é muito importante e não se pode, né, em momento algum, despercebê-lo. Tem que considerar tudo isso aí, olhar para ele, ver aonde que pode melhorar, buscando, claro, a máxima eficiência sempre. Então, só um comentário aí, viu? Não, beleza. Outra coisa, Fernando, que acontece, né, que é o que acontece, a gente tem esse planejamento aqui que é anual, né? E nas fazendas que a gente faz a consultoria, a gente faz o planejamento de um ano, então eu faço ele mensal, tá certo? E aí, então a gente por exemplo, estou rodando 2021. Então lá em dezembro, início de janeiro, né, eu sentei com os meus clientes e a gente fez o planejamento de 2021, mês a mês. E aí a gente vai fazendo o que a gente chama de previsto e ocorrido, né? Por quê? Bom, eu fiz um planejamento, eu fiz um orçamento, que está falando que quando chegar lá em dezembro eu vou ter tantos R$ 1.000 em caixa. Eu vou deixar chegar em dezembro para ver se deu certo ou não? Não faz sentido nenhum, né? Então, o que eu faço? A gente vai acompanhando o previsto e ocorrido, tanto com relação à receita e com relação à despesa. O que eu vejo muito? Porque, assim, né, não tem mágica, não tem adivinhação, não tem nada. A gente pega um histórico, como é que a gente faz o planejamento anual, mensal, né? Eu pego um histórico, a partir desse histórico, eu faço o planejamento. O histórico ele serve como se fosse um perfil de custo daquela fazenda, tá? E isso muda de fazenda para fazenda. Então, aquela fazenda tem um perfil de custo de medicamento, um perfil de custo, dependendo do lugar que compra ração, mineral, essas coisas. Então, tem um perfil de custo. Eu extrapolo esse perfil de custo, considerando as ações que a gente vai fazer naquele ano, de correção, de melhoria de eficiência e tudo. Mas o que eu vejo muito é o seguinte, sabe esse número aqui, ó, nessas coluninhas verdes aqui, ó, que é o total, né? Então, eu estou chamando aqui, né, de custeio, é a soma de todas essas despesas aqui para baixo. O que acontece muito é o seguinte, eu gastei mais concentrado, mas eu gastei menos mineral, material de ordem foi menos, mas aí gastei um pouco mais de medicamento. No final das contas, esse número aqui, ó, a gente consegue trabalhar ele, a partir do momento que a gente já tem o perfil de custo da fazenda, com menos de praticamente 5, 10% de diferença, talvez nem isso. 10% eu te falo que é muito. Tá? Então, assim, quando eu pego o saldo, por exemplo, que é o que vale
né? O que eu entendo que vale é o saldo, né? Então, tem uma previsão de receita e uma previsão de despesa. Então, eu tenho um saldo aqui, né? Vamos pegar um ano aqui que já tem um saldo aqui, facinho da gente ver aqui, ó, ano 2. Um saldo aproximado aqui de 4 mil, né? Entre receita e despesa. O que eu vejo muito é a gente conseguir esse 4 mil, ó, que chega lá no final. Então, comecei o ano pensando assim, não, no final do ano vai ter 4 mil, tá? Aí, ó, que chega no final do ano, deu entre 3.500 e 4.500. Tá? Então, assim, é muito próximo, tá? A parte do saldo, às vezes você tem alguma diferença ali da relação, um gastou mais, outro menos, mas fazendo esse planejamento, a parte do saldo a gente consegue ser muito preciso. Deixa eu dar um exemplo que eu estou passando agora com um cliente meu. A gente fez um projeto, fez o planejamento e a gente está furado na parte de média de produção, tá? A gente fez uma expectativa, é uma consultoria nova, a gente fez uma expectativa de que ia ter uma média de produção dos animais e os animais simplesmente não estão produzindo. Então, eu tinha uma expectativa lá de receita de 100, de despesa de 80 e que ia me sobrar 20. Beleza. O que está acontecendo? Em vez de receita de 100, eu estou tendo receita de 80. Então, furou lá 20% minha receita. Só que eu consegui pegar a despesa e adequar. E aí, em vez de ter 80 de despesa, eu estou tendo 60 de despesa. No final das contas, o meu saldo está 20 do mesmo jeito que eu tinha planejado. Entendeu como que funciona a lógica? Eu estou aqui pensando aqui, o pessoal que está nos assistindo aí, acho que ele fala assim, eu acho que eu vou desistir de produzir leite, porque não é só pegar o banquinho, sentar lá debaixo da vaca e tirar o leite, né? Então, o cara ele tem que ter uma noção geral da coisa, né? Tanto é que a gente encara isso aqui como uma empresa rural, né? Não é simplesmente o fato de ir lá e tirar o leite, né? É outra conversa, outro negócio, cara. É isso aí. De bola. Então, assim, esse previsto e ocorrido, né, que a gente está conversando, isso é muito importante, né? Não é pegar um planejamento, pôr na gaveta e vou tocar o ano, porque isso não resolve, né? Por exemplo, nesse cliente que eu estou falando, se tivesse colocado o planejamento da gaveta, ele ia ter diminuído a receita de 100 para 80 e a despesa ia ter continuado no 80. Então, quer dizer, o saldo dele ia estar assim, muito diferente do que estava planejado, né? Então, a gente precisa faz o planejamento, faz o acompanhamento previsto e ocorrido e vai fazendo as correções de rota, que vou usar as palavras do Guilherme, melhoria da eficiência. A gente sempre vai buscando isso aí, tá?